Olá, bom dia! Tudo bem, Amanda? Bom dia, Dani, tudo bem? E vocês que estão nos acompanhando aí, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes com todos vocês aqui com a gente, para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir o gravado, porque temos muito conteúdo para compartilhar, temas relacionados ao nosso livro e depois novidades sobre o lançamento do livro também presencial, né, Amanda? Exato. E aqui é um espaço realmente previamente sobre esse lançamento, que vai ser muito especial, já está sendo, né, Dani? Foi uma construção que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho com vocês, mas nós queremos que esse momento seja um espaço aberto e seguro para fazermos algumas reflexões importantes e trazermos algumas abordagens que são extremamente necessárias sobre o real poder que tem as conexões, não é isso, Dani? Isso mesmo. Então, quem está aqui nos assistindo já está online. Nós pedimos para compartilhar e convidar, né, as pessoas da sua rede, do seu contato, tanto aqui no LinkedIn quanto em outras redes vizinhas, para que possam receber esse conteúdo que vai fazer diferença na sua vida pessoal e profissional. Muito Perfeito. bom. Está dando um pouco de microfonia. Aqui, vamos ver como que melhora isso. Tá muito? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá. Qualquer coisa vai me avisando aqui. Pessoas aqui já avisando no nosso celular que estão ao vivo, compartilhando no Instagram também. Tereza, seja muito bem-vinda. Então, aproveite, pessoal, que está aí, que está nos acompanhando, e coloque suas dúvidas durante essa live sobre o livro, sobre o conteúdo, que isso é muito importante. Esse momento é muito especial para mim e para Amanda. Começa um novo ciclo também profissional agora para nós duas, como escritoras, né, autoras, coautoras e organizadoras de uma obra coletiva. Então, para a gente, isso foi um presente no final de 2025, né? A finalização desse projeto com mais 10 empresários. E agora a gente vai ter os lançamentos aí do decorrer de 2026. Nós Exato. escolhemos começar 2026 falando de conexões, porque ao longo das nossas trajetórias, a nossa vida profissional, nos meios em que nós circulamos, e depois vocês vão conhecer um pouquinho mais no livro, ficou claro que não são apenas estratégias que determinam resultados, são as relações que sustentam as estratégias, não é mesmo, Amanda? Exatamente. Eu já quero até fazer um convite para quem está nos acompanhando. Se vocês puderem colocar aí no chat
né, a seguinte resposta para a pergunta: quando você pensa em conexões, nas suas conexões hoje, né, elas te fortalecem ou elas te drenam? Responde aí, por favor, para a gente já entender um pouquinho, né, como que está esse quesito de conexões na vida de vocês hoje, por favor. Uma pergunta excelente, gente. Nós precisamos ficar de olho nas nossas conexões, nas nossas parcerias estratégicas, né? E essa pergunta aí é muito importante, ainda mais quando a gente está começando o ano. Quem ainda não planejou 2026, coloca essa meta aí de fazer uma análise, né, com quem você está se conectando. Exato, exato. E a gente está num mundo que ele é hiperconectado, né? Cada vez mais nós estamos nesse mundo hiperconectado, mas ao mesmo tempo, infelizmente, nós estamos profundamente desconectados. Olha, né, que coisa assim, que algo que a gente tem que parar para fazer uma reflexão profunda, porque isso é realmente algo que faz diferença na nossa vida. Será que a gente está se conectando realmente com as pessoas ou as relações estão cada vez mais superficiais? Então, a gente já começa por aí, né, falando de conexões. O network, existem muitos grupos de network hoje por aí, cada vez mais eventos, né, Dani? A gente até participa de vários, só que nós começamos a entender que o network, atualmente, além, ele virou um acúmulo e não estratégia. E aí que surgiu... Vandinha, muita meta. Ai, quantas reuniões você fez individual? Quanto você fez de negócio fechado? Quanto você trouxe de convidado? E aí é mais um peso para o empresário, e ao invés de ter leveza no seu negócio, né? Então a gente, quando criou o Poder da Mesa, que nós vamos falar mais à frente sobre o Mastermind, que daí veio o livro, a gente criou com esse olhar, o olhar de trazer leveza, de trazer autodesenvolvimento pessoal, de trazer conexões que importam, parcerias estratégicas. Desculpa ter te cortado, mas eu aguentei. Não, aqui é um papo bem fluido hoje, tá, gente? Não tem muito roteiro, mas a gente quer conversar com vocês realmente para trazer insights profundos, importantes, que possam fazer a diferença no seu dia, quem gerar na sua vida, né? Esse é o nosso propósito e nosso objetivo, não só com esse webinar, mas também com os nossos treinamentos, palestras, mentorias e agora o lançamento do livro, que, né, veio só para agregar a nossa carreira aí e aos nossos projetos. Mas está todo mundo bem cansado ultimamente, né, Dani? É que nem agora, está chegando o horário de almoço. Eu já vejo muita gente assim pedindo, pelo amor de Deus, nossa, eu não vejo a hora que chega o horário de almoço, para eu já dar uma descansada, né? Porque os líderes, principalmente, eles estão cansados, e não é nem pelo excesso de trabalho, mas é pelo fato das relações serem mal geridas. Será que estamos sabendo administrar tudo isso? Né? As relações, o network, a nossa vida pessoal, profissional, são vários pratinhos que a gente tem que girar no dia a dia. E isso, se a gente não souber fazer com maestria, vira um peso, certo? Verdade. E falando, já temos uma resposta, Amanda, da sua pergunta. Que legal, Jones. Você conhece o Jones? Não, estou vendo na tela aqui. Muito prazer, Jones. Prazer, seja bem-vindo, Jones. A rede social é isso, né? Conecta a gente e é muito bom. É bom ter você por aqui com a gente, e o seu comentário é muito valioso, né? Aquela que temos como referência nos fortalece, aquela conexão, mas temos que ter o devido cuidado, pois algumas parecem nascer, mas com o tempo nos drenam, e é verdade, né? Às vezes a gente sai de uma reunião, de um café, esgotado mentalmente, energeticamente. E é muito importante, quando a gente fala de conexões, eu falo que a gente tem que pesar 3 pontos, né? Primeiro deles, essa conexão, ela está drenando ou fortalecendo a nossa energia, que foi a pergunta inicial que nós fizemos. Ela está nos trazendo retorno financeiro ou não,
nos desgastando, ainda, né, drenando a nossa parte financeira, porque existem aquelas conexões que só vêm para sugar, infelizmente. E o recurso mais importante de todos que eu considero, tá, particularmente, que é o tempo. Essa conexão, ela está nos ajudando a ganhar tempo, a agilizar os nossos processos e as nossas conquistas, ou ela está nos fazendo perder tempo, que é o nosso ativo mais valioso hoje. Então, quando a gente fala em conexões, pesem esses 3 pontos, tá? Porque eles são muito importantes para a gente entender se essa conexão é poderosa ou não. Verdade, né, Amanda? A gente precisa avaliar isso estrategicamente e não é ser interesseira, é ser interessante e intencional nas nossas relações, né? O tempo, diz que ele é um novo petróleo, então a gente tem que cuidar do nosso tempo para que a vida seja equilibrada, para que a gente possa focar na saúde, na família, no trabalho, na espiritualidade. Então, falando dos líderes, né? Porque a gente fala para empresários no nosso livro, mas fala também para liderança, porque todo empreendedor, empresário também é líder do seu negócio, né? E também líder de si. Então, falando desse líder, né, que está cansado, que está esgotado, com excesso de trabalho, com relações mal geridas, nunca eu ouvi tanto esse dezembro de esgotamento, várias amigas, parceiros, clientes, pessoas de RH. Então, eu vou abrir outra pergunta aqui para quem está nos assistindo, e para compartilhar, né, para quem empreende ou intraempreende. A pergunta que mudou muito a minha forma de empreender foi por que algumas conexões me expandem e outras me esgotam. E tem a ver com o nome da minha empresa, Expandente. Então, expansão de mente, de resultado, mudança de mindset, para a gente ser mais estratégico e conseguir ter uma alta performance sustentável, não é mesmo, Amanda? Ótimo ponto, Dani. Realmente, tem até aquele livro, né, A Sociedade do Cansaço, que é bem famoso, já fica como dica até para quem não leu ainda, que traz muito essa reflexão, né, da hiperprodutividade que é cobrada hoje no mundo, e as pessoas, né, realmente chegando aos seus limites, índices avassaladores da saúde mental, aí que também é algo que a gente trabalha bastante, desenvolve, né, nos nossos trabalhos. Então, nós temos que ficar atentos, realmente, se as conexões estão nos expandindo, como a Dani falou, ou se elas estão nos esgotando, tá? E muitas vezes, né, o problema ele não está no outro, né, mas na forma como a gente realmente se coloca nessas relações. E como que a gente está se colocando nessas relações? Nós estamos nos posicionando, né? Estamos sabendo dizer não, que é um dos maiores desafios, eu vejo hoje, né, do ser humano em geral, tanto nas relações profissionais como pessoais, uma palavra tão pequena, mas com um impacto tão grande e tão desafiadora de ser dita. Será que estamos colocando limites nas nossas relações? Ou estamos só entregando, entregando, entregando e não recebendo nada em troca? E aí a gente vai chegar num nível de esgotamento fatal, né? Se a gente não souber administrar tudo isso. Mas foi dessa inquietação toda, digamos, que surgiu o Mastermind, o Poder da Mesa, onde eu e a Dani somos organizadoras, projeto que a gente construiu aí a 4 mãos com muito carinho, com muita dedicação, e com membros maravilhosos também que entraram, né, nessa jornada com a gente e que hoje fazem parte, né, desse livro em coautoria. Muitos tinham um sonho de escrever um livro. Eu acho que ninguém tinha livro ainda, né, Dani? Não, dos nossos antes dos nossos coautores, ninguém tinha livro, exceto a editora, né? A nossa editora, que além de participante do Mastermind, é a nossa editora, que já tem aí acho que uns 25 livros publicados, se eu não me engano. Então, a Magali foi a que nos guiou nessa jornada, a Magali Amorim, com a sua expertise aí na condução e junto comigo, né, e contigo, Amanda, na organização dessa obra, né, para que ela tivesse fluidez e também mostrasse o que cada empresário aprendeu aí na sua jornada, na sua trajetória de vida, de carreira,
seja ela entre empreendedora, seja ela na transição para o empreendedorismo e o próprio empreendedor, né, o próprio empresário. E aproveitando, eu vou colocar na tela novamente a pergunta para quem está chegando agora poder responder. Então, eu vou deixá-la um pouquinho aqui, a pergunta que nós fizemos, uma delas, né? Então, se você está chegando agora e quiser responder, será ótimo, nós vamos ficar muito felizes, né, de receber aí a sua opinião, a sua dica, né, ou a sua, né, experiência, isso é muito importante. E aí, agora, vamos começar, então, Amanda, falando um pouquinho do que tem no livro, né? Olha aqui, gente, nós já estamos com algumas cópias físicas, mas à disposição, por enquanto, é somente o digital. Logo, nós teremos também a venda do físico, mas vou aproveitar esse momento aqui, eu e a Amanda, né? Vamos aproveitar para falar um pouco do que você vai encontrar nesse conteúdo, principalmente nos nossos capítulos. Abre o livro como organizadoras e coautoras, né, Amanda? Então vai lá, Dani, a gente quer, né? Acho que o pessoal quer um deguste do livro. Então já vou deixar essa bola com você aí. Começa pelo seu, dá um deguste aí do seu capítulo. Então, o que é importante a gente relatar aqui, que eu falo muito no capítulo, é que antes da gente se preocupar com as conexões externas, quem vai ser meu parceiro de negócio, com quem eu vou estar conectado, quem eu vou fazer amizades, com quem eu vou me relacionar, antes de qualquer coisa, a gente precisa olhar internamente, né? Para falar da líder de si, começa aí através do autoconhecimento. Então, se eu não me conheço, não sei o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me dá felicidade, o que me dá prazer, fica mais complicado de você conseguir uma conexão externa real. Então, o primeiro passo que eu deixo muito detalhado no livro é você realmente fazer essa viagem, né, por dentro e se conhecer, né? Então, através de ferramentas como o DISC, do Forças de Caráter da Via Institute, PERMA, do Seligman, que é um livro sobre psicologia positiva. Então, você vai começando aí essa jornada de autodescobrimento. Tá dando um pouquinho de microfonia, Mandinha? Parou. Obrigada, viu? Então, quem estiver com esses livros em mão, tanto digital quanto o PDF, o físico, né? Tanto digital quanto físico, vai ter a oportunidade de realizar um teste, que já é o primeiro passo aí dessa jornada que nós estamos dando de presente através da aquisição do livro. Você ganha o teste do mapa de pontos fortes, que é uma jornada aí para quem gostaria de começar aí a se conhecer melhor, né? Conhecer os seus traços, né, de comportamentos positivos, né, o seu perfil de personalidade, que revelam a capacidades ou habilidades que, por sua vez, né, quando bem exploradas e utilizadas, contribuem de forma significativa para o seu melhor desempenho. Então, essa é a ideia do mapa que você vai ganhar de presente quando adquirir o livro. E aí, quando você se conhece melhor, você se conecta com você e com os outros com mais presença. Porque hoje nós vemos muitos líderes, empresários no piloto automático. Eles não estão conectados consigo nem com o outro. Então, toma decisões no piloto automático e muitas vezes essa decisão ela não é assertiva. E pode ser ruim para os negócios e para as relações. Por isso que aumentou também muitas questões relacionadas à saúde mental e bem-estar no trabalho, porque eu vou agindo de forma automática, passando igual um trator por cima das pessoas e também para os meus próprios sentimentos e emoções, né? Então, a gente precisa refletir de forma consciente, né? Para reagir às expectativas de forma adequada, e também ter uma expectativa mais equilibrada. Hoje a gente tem uma expectativa, às vezes, muito alta de uma situação, e aí a gente acaba se frustrando,
né? Então, quando a gente é mais consciente, mais presente com aquilo que acontece com a gente consegue mais consciente do que acontece no exterior e com as outras pessoas, né? E aí você consegue lidar melhor com a pressão, com a urgência, né? Você acaba se tornando uma pessoa com uma melhor escuta, né? Eu gosto de citar o livro do Thomas Brier, que é a Escutatória. Indico, porque ele ajuda também você a ter essa habilidade, que é uma habilidade tão importante para quem empreende, para quem lidera, né? E também a gente fala um pouco de padrões emocionais no livro. No meu capítulo em específico, eu falo desses padrões, como eles influenciam, né, a nossa forma de escolher o parceiro, de liderar a equipe, como você decide. Né? Se eles estão claros, se você se conhece, você não repete comportamentos que não são legais, né? A gente fala muito ano novo, vida nova, vou fazer um 2026 diferente, mas se você não mudar a forma de agir e reagir a determinadas situações, você vai estar atraindo as mesmas situações, porque você está repetindo comportamentos emocionais, né? Então, eu e a Amanda temos uma formação voltada para essa parte de autodesenvolvimento, Amanda mais ainda, porque é psicanalista, então a gente precisa olhar para dentro. Então, esse é um ponto importante e eu gostaria que vocês que estão nos assistindo refletissem mentalmente. Qual tipo de relação mais te cansa hoje? Em quais ambientes você sente que precisa se provar o tempo todo? E o que você vem evitando encarar nas decisões? Então, são três perguntas que quem está nos assistindo agora e quem vai assistir depois, reflita, faça isso como uma atividade prática para que você já possa poder, né? Para que você possa, na verdade, escolher melhor a partir de agora quem vai estar do seu lado, tanto pessoal, relações pessoais quanto profissionais. E aí no livro, como eu falei no início, você vai receber, vai ganhar, vai estar incluso gratuitamente o mapa de pontos fortes, onde você vai conhecer os seus comportamentos mais fortes, né? Suas habilidades que está aí, que é nata, que são seus talentos naturais. Então é isso é um pouquinho do que tem lá, além de toda a minha jornada também para chegar onde eu estou, que eu amei compartilhar com vocês, né, na forma do livro aí, deixar esse legado. É isso, gente. Se eu falar muito aí, nossa, se deixar aqui eu falo o livro todo, porque ele está lindo. Nós temos histórias maravilhosas, mas eu vou deixar agora para a Amanda. Mas eu quero, antes de passar para a Amanda falar um pouquinho dela, eu gostaria de deixar um recado, né? Que esse meu capítulo ele nasce exatamente desse lugar, né? De ajudar líderes a se reconectarem com quem são antes de tentar se conectar com todo mundo. Então, é isso. Mandinha, Maravilha, você, Dani. a Oi? live não para. Vou deixar para você agora. Eu vou entregando tudo aqui. Professora gosta de Eu, falar, né? um mega spoiler. E o que eu gosto muito que você ainda não falou, sei que você vai falar, mas já fecha com isso a sua frase de destaque do livro, que é maravilhosa. Ah, sim. Por trás de todo CNPJ forte, precisa existir primeiro um CPF inteiro ou CPFs, no caso, quando você tem várias pessoas aí que estão sob sua responsabilidade, como na liderança. Maravilhoso. É uma frase que até me arrepia, porque realmente a gente vê aí muitas empresas, muitos negócios, né, sendo geridos sem ter esse CPF forte. E daí entra, né, no meu capítulo, ele abre o livro É e muito ele fala.
Mandy, antes de você continuar, eu vou ler alguns comentários aqui. Ah, Desculpa claro, estou vendo da cortar, mas Tereza aqui, claro. faz a parte do contexto, senão depois fica lá para o final. A Tereza colocou aqui: ouvindo vocês e fazendo uma reflexão com as minhas experiências, eu vejo que as pessoas vivem hoje o piloto automático em tudo. Isso vale para o network também. Isso mesmo, Tereza. Vou falando e entrando em vários grupos, tendo que conseguir algo rápido e fácil, e não coloco intenção, presença e o ganha-ganha, que é aquilo que vai valer a troca e o tempo dedicado. Muito bem, Tereza, muito obrigada pela sua participação. Temos também o Alexandro. Tenho 24 anos de carreira, me dediquei por 8 anos em uma Big Pharma e abri mão de família e saúde pelo trabalho. Chegou dezembro de 25 e decidi dar um basta nisso. E agora há quase 2 meses cuidando da saúde, família, pronto para um 2026 abençoado, que assim seja. Foi libertador e agora é buscar um novo propósito. Parabéns, Alexandre, por sua jornada e gratidão por compartilhar com tanta gentileza, né, Amandinha? Temos Ai, com também certeza. a Rose, excelente perspectiva, muito obrigada, Rose. A Tereza novamente. Se você quiser ler, Amandinha, você consegue ver daí? Consigo. A Tereza está aqui agradecendo, né? Desejando sucesso para o Alexandro e parabéns por ter tomado a decisão. Isso faz parte do autoconhecimento e de clareza de propósito. Agora é só colocar em prática. Que lindo. Eu me arrepio com histórias assim, né? Porque quem conhece um pouco da minha história, a Dani mais do que ninguém conhece, eu fiz uma transição também há quase 3 anos atrás, deixando o mundo corporativo e vindo em primeiro lugar essa decisão mediante a minha família, principalmente meu filho, né, que fez um pedido inusitado para o Papai Noel, naquela época, de 22 para 23, onde ele pediu um robô que pudesse trabalhar para a mãe dele ter mais tempo com ele. E essa é uma história até que me emociona bastante, porque não é fácil, né? Quando nós estamos realmente no auge, principalmente da nossa carreira, né? Eu tinha uma carreira completamente estabilizada, com salário de múltiplos 5 dígitos, eu amava o que eu fazia, na verdade eu amo, porque eu continuo fazendo ainda muito do que eu fazia naquela época, mas agora de forma diferente. E empreender tem os seus desafios, como em tudo na vida, né? Tem os prós e contras. Não é um mar de rosas, como muitos pensam, mas a gente tem que pensar qual é o nosso propósito, realmente. Por que que a gente está fazendo isso? Porque se a gente tem um propósito forte, né, tudo vale a pena. Aí a gente tira força até da onde não tem para construir, né, uma empresa que realmente vai fazer a diferença não só nas nossas vidas e das nossas famílias, mas na vida de muitas outras pessoas. Então eu honro muito quem toma essa decisão, né, de deixar um CLT, onde tem algumas garantias, digamos assim, entre aspas, né, para se aventurar, podemos dizer, não se aventurar não, para mergulhar, na verdade, de cabeça no empreendedorismo aí e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Que lindo, que lindo. Muito obrigada por vocês compartilharem com a gente tantas mensagens, tantos, né, insights maravilhosos. E o meu capítulo, se eu puder dar um deguste, um pequeno spoiler dele, ele fala muito, né, do meu método, na verdade. Eu sou detentora de algumas marcas, na verdade, a minha especialidade é encantamento e fidelização de clientes e times. Eu sou formada oficialmente pelo Disney Institute, além de tantas outras formações também em desenvolvimento humano e gestão de pessoas, né? São quase 20 anos aí nessa área, passei por grandes marcas do mercado, que eu tenho muito orgulho disso, muita honra de ter feito parte, né, dessas marcas, e hoje eu tenho a Efeito Encantar, que é o nome da minha empresa. Ela também é especializada em encantamento e fidelização, não poderia ser diferente, mas eu tenho um método autoral, na verdade eu tenho 2, que é o Como Transformar Seus Clientes em Fãs, que também tive a honra de receber o registro oficial do INPI,
como detentora dessa marca e desse método, que é o que a gente também vai falar um pouquinho no capítulo do livro, como que a gente transforma clientes em fãs, porque fala-se muito, se você der um Google por aí agora, como transformar seus clientes em fãs, você vai ver muitas coisas. Mas fala-se muito e pouco se coloca em prática de maneira efetiva, que é o que eu falo, porque daí a gente cai no meu outro método, que é o ciclo do encantamento, que é o que está no livro, registradíssimo, onde eu compartilho esse ciclo de 3 etapas. Por quê? Fala-se muito em encantar o cliente, mas encantar o cliente é a última etapa de um ciclo de 3 passos. Porque se, antes de tudo, em primeiro lugar, você não estiver encantado por si, o que é estar encantado por si, Amanda? Meu Deus, tenho que me olhar no espelho, me achar linda, maravilhosa? Não necessariamente, pode ser também, tá? Mas é você estar bem consigo mesmo em todos os aspectos, mas principalmente com uma mente muito forte e muito alinhada e preparada através do autoconhecimento que a Dani falou tanto aqui, né? Ter esse autoconhecimento para entender como que você funciona e para você estar bem emocionalmente, mentalmente falando. E foi isso também que me levou para a psicanálise. São muitos braços aqui, né? Esse ano eu assumi até essa skin de psicanalista oficialmente formada. Fiz várias especializações, fiz cursos com Harvard sobre resiliência e ansiedade. Por quê tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Porque não adianta de nada a gente treinar os times para encantarem clientes, trazer estratégias, criar ações poderosas de marketing, se o seu time não estiver bem. E a maioria das pessoas, infelizmente eu falo com dor no coração, e como uma pessoa que tem aí, né, 20 anos nessa jornada de gestão de pessoas, a maioria das pessoas não está bem. E aí a gente pega casos aí com números alarmantes e avassaladores, né, de saúde mental, de burnout, depressão, casos até de suicídio. Isso me arrepia profundamente. Então, assim, se a pessoa não está bem consigo própria, como que ela vai entregar algo que ela nem tem para o outro? O que adianta a gente investir, né, dinheiro aí, tempo, em treinar essas pessoas, se antes de tudo a gente não cuidar delas? Então, o ciclo do encantamento, ele fala muito isso no livro, né? Primeiro, você estar encantado por si. Depois, o segundo passo do ciclo, você estar encantado pela empresa, seja ela sua ou a empresa que você trabalha. E como que a gente se encanta pela empresa? Tem que ter uma conexão muito forte entre os valores, os princípios e o propósito da sua vida interligado com o da empresa. Tem que fazer sentido. Não adianta você trabalhar num lugar que você olha e fala, meu Deus, não quero nem estar aqui. E assim, é o que eu mais vejo. Esses dias, até antes de ontem, se não me falha a memória, eu fui jantar com uma amiga, né? A gente foi num restaurante super gostoso, nossa, lindo, comida maravilhosa. E eu cheguei e eu tenho mania de cumprimentar todo mundo, eu gosto de perguntar nome, coisa de, né? Pessoa que trabalha com encantamento, fidelização, varejo, se vocês me entendem. Eu sei que tem gente aí que talvez seja da área. E eu sempre, né? Oi, boa noite, tudo bem? Né? A pessoa vem nos atender, eu pergunto o nome. E eu ali super animada, sorriso no rosto da pessoa. Oi. Tudo bem com você? Nem me respondia, estava tudo bem, não devia estar, né? Já dava para ver na cara da pessoa. Então, assim, você vê que a pessoa não sabia nem o que ela estava fazendo lá. Não queria estar lá. Ela estava por obrigação. Porque ela precisa o quê? Do dinheiro. E não tem coisa mais triste que isso. Pessoa viver dia após dia, ir para um trabalho que ela não gosta, né? Que ela não quer, por pura obrigação, porque ela precisa do dinheiro. Então, assim, a minha missão de vida, e que vai muito de encontro com a missão de vida da Dani, é fazer com que as pessoas encontrem seus propósitos, que elas consigam realmente ter uma vida mais leve, mais prazerosa, né? E que elas encontrem isso através do autoconhecimento
e de um trabalho muito orquestrado aí, começando, né, pelo encantamento por si, depois encantamento pela empresa, só depois desses 2 passos é que ela vai conseguir encantar o cliente. Essa pessoa que eu citei aqui, ela nunca ia conseguir me encantar, porque ela não está encantada por si, não está encantada pela empresa e muito menos vai encantar o cliente. Então, para mim, né, eu saí não, na verdade eu adicionei mais um braço na minha empresa, que é a psicanálise, atendimento clínico, tenho consultório em Jundiaí, Campinas, São Paulo, Alphaville, porque eu vejo que as pessoas estão precisando, antes de tudo, se reconectar consigo mesmas. Tá? E isso é o que eu exploro fortemente ali no meu capítulo, porque só assim vocês vão conseguir, né? As pessoas vão conseguir chegar aí no nosso método, que é transformar clientes em fãs realmente e ter uma empresa sólida, que realmente entrega resultados consistentes e que os clientes queiram voltar sempre, estar sempre perto de você, que é o que eu falo, né? E isso só é possível através do quê? Lá vem a nossa palavrinha, que é o título do nosso livro, as conexões. O que eu tô aqui na minha mão? Olha aqui, Dani, você vai se lembrar. Nosso primeiro encontro. Legal, Mandinha. Nosso primeiro encontro do Mastermind, do Poder da Mesa, que foi da onde surgiu o nosso livro em coautoria, nós entregamos para os membros uma semente que tem escrito, não sei se vai dar para ver, mas a palavra conexões. E essa semente, ela vinha junto com um vasinho, com terra, tá? Para todo mundo plantar essa sementinha, cuidar dela, né? Regar, colocar no sol. A gente sabe que as conexões, elas só dão fruto e elas só florescem realmente se elas forem cuidadas. E não é da noite para o dia, né? Até foi legal o comentário que a Tereza trouxe aqui, né? De realmente prestar mais atenção nisso, né? Quais conexões nós estamos cultivando, se nós estamos colocando presença, estamos investindo tempo, energia para construir conexões sólidas e verdadeiras. Porque as conexões não surgem no estalar de dedos. Eu e Dani somos um exemplo, né, Dani? Quantos anos nós nos conhecemos? 9? Acho que sim, uns 8, 9 anos. 8, 9 anos. Já faz uma vida toda. Parece que é uma vida inteira, exatamente, que é uma conexão que se Porque a gente aprofunda começou a se muito. conectar bem antes da gente se conhecer, através da educação, né? Estar em ambientes de conhecimento. Nós fizemos o mesmo curso com a mesma professora há muito tempo, há mais de 10 anos. Isso, quando a gente se conheceu, foi uma coisa que conectou na época, né? Olha como teve um ponto de afinidade ali, de que a gente né, investe em conhecimento, está sempre estudando, quanto o ambiente de estudo também nos deixa aberto para conhecer pessoas. E aí foi esse ponto que ajudou a conexão, o primeiro contato, vamos dizer assim, e aí depois a gente foi se conhecendo melhor, trabalhando juntas, fazendo parcerias, e agora no livro, né? E foi bom você ter falado dessa dinâmica das conexões da plantinha, que eu publiquei, né, no Instagram, o nosso evento start desse livro, né, que é o Mastermind o Poder da Mesa. Primeiro nós fizemos um encontro aberto com algumas pessoas, alguns empresários selecionados que foram convidados para passar um dia junto. Primeiro foi na BMW, aqui de Jundiaí, onde tiveram várias palestras, entre elas a palestra O Poder da Conexão. E nessa palestra nós fizemos a dinâmica com essa plantinha, né, entregando para cada um a semente, onde todos tinham como missão plantar, regar, nutrir, fotografar. Teve umas que cresceram enormemente, as fotos que a gente recebia, e marcou. E a partir desse primeiro start, vamos dizer assim, em outubro de 2024, nós criamos o Mastermind, o Poder da Mesa, que aconteceu
todo o ano de 2025, com encontros mensais, presenciais e online, com empresários que embarcaram nessa jornada conosco e estão presentes no livro, contando suas experiências, seus métodos de sucesso e tudo que eles fizeram aí que impacta pessoas, né? Porque quando a gente fala do empreendedorismo, né, de negócios, nós estamos falando de fazer a diferença, né? Não só para quem trabalha para a gente, mas uma diferença com a sociedade, né? Como empregador, como cidadão, como pessoas que querem realmente mudar, né, o status quo, trazendo algo realmente, como a Amanda falou, encantador para o mercado, onde possa agregar pessoas, negócio e comunidade. E aí, antes da gente, né, continuar falando, acho importante ler as mensagens. Tem uma aqui que é exatamente para você, da minha amiga querida, que também nos conhecemos no mesmo curso da Liamar Fernandes, a Dariane, lá de São José dos Campos. Você gostaria de ler, Amandinha? Claro, prazer, Daniane. Seja muito bem-vinda. Que legal, ela coloca aqui, imagina como impactou você o pedido do seu filho na tomada de decisão para a transição de carreira. Sim, demais. O empreendedorismo realmente não é fácil, mas faz muito sentido quando você tem clareza do que busca, exatamente. Clareza é a palavra, Dariane. Eu gosto muito de trazer isso até nas minhas palestras, porque a maioria das pessoas não tem clareza do que quer. Como que eu trago até a clareza? Quem já foi nas minhas palestras sabe, né? Eu já começo a palestra com uma lâmpada, do gênio da lâmpada, como eu atuo com o método Disney, e eu faço um questionamento, uma provocação para as pessoas, que realmente é... Olha, eu dando spoiler da palestra, né? Mas tudo bem. Se um gênio aparecesse na sua frente agora, quais seriam os seus 3 desejos? E é uma história que a gente escuta tanto, né? Desde criança a gente acompanha. Quem nunca assistiu Aladdin? É muito difícil quem nunca assistiu o filme da Aladdin. Mas olha que incrível. Um percentual muito pequeno de pessoas consegue responder essa pergunta. E acabam perdendo oportunidades. A oportunidade passou ali na frente dela, né? Imagina se tivesse um gênio da lâmpada para realizar 3 desejos nossos. A maioria das pessoas não sabe o que pedir. Olha isso. Gente, como assim a gente não sabe o que pedir? Se a gente não sabe o que pedir, a gente vai receber qualquer coisa. Aí cai naquela frase famosa do livro da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a maioria das pessoas está vivendo dessa forma, andando por aí sem saber onde quer chegar. E isso é muito triste. E a gente quer realmente ajudar as pessoas a terem clareza, direcionamento e terem vidas mais leves e mais prazerosas. E o livro traz muito disso, com histórias assim incríveis, até falando um pouquinho dos nossos coautores, né, Dani, maravilhosos, nossos membros do Mastermind, a Ariadna Barbie, o Arthur Marques, a Cris, o Igor, enfim, cada um tem uma experiência aqui que, assim, riquíssima, tá? Até nosso prefacista, que é o Samuel Caixeta, que é um artista plástico super renomado, que é o proprietário do meu ateliê em Alphaville, que foi a nossa última atividade em grupo, porque, como a Dani citou, todos os meses nós tínhamos atividades com o nosso grupo de Mastermind, algumas online, outras presenciais, e a última foi essa atividade no meu ateliê, que é um ateliê de arte e terapia, que foi um momento realmente muito importante ali para nós como pessoas até, né, de ali desopilar, né, de dar aquela relaxada e entender em que momento nós estávamos, de libertar a criança interior e enxergar o que a gente precisava curar nessa nossa criança interior. E o Samuel, gentilmente, naquele dia, nós o convidamos para fazer o prefácio do livro, ele topou, né? Ele é o nosso prefacista, e ele fez um resumo muito incrível aqui de cada capítulo, né? Falando um pouquinho de cada coautor, mas falando aqui, por exemplo, a Ariadna, né? Ela é especialista em terapias alternativas, mesa radiônica, terapias energéticas,
que é uma área que eu gosto muito, eu aplico também e sou fã. Mas ela fala sobre a ansiedade que nasce do excesso da preocupação, que a gente falou aqui também já hoje, né? Sobre essa desconexão consigo mesmo. As pessoas estão cada vez mais desconectadas de si próprias. Então, a gente precisa se reconectar. E o capítulo dela traz muitos insights valiosos sobre isso. O Arthur, ele já nos leva para o futuro. O Arthur, que é o nosso mestre aí, professor, né, de tecnologia, IA, ele vai trazer também insights poderosos aí sobre IA, né, para tirar das nossas mãos o que é mecânico e transformar IA em algo humano. Olha que incrível, né? Isso foi falado muito na NRF, que é o maior evento aí de varejo que teve em Nova York agora nos últimos dias também. Então, o Arthur traz informações valiosas sobre isso no livro. A Cris Veronese, uma parceira incrível, que também fala e aí também levanta uma bandeira muito forte sobre encantamento de clientes. Ela é dona da Encantivero, de brindes e personalizados, né? Ela fala muito sobre encantar o colaborador para poder encantar o cliente final. E isso, né? Eu assino embaixo sempre. Capítulo incrível. A Cris também traz uma experiência dela de colaboradores, né, que ela viveu na prática, que eles queriam trocar toda a equipe, e aí ela veio com uma proposta de liderança humanizada, junto com um encantamento, como você disse, Amanda. É bem bacana essa história da Cris, né? Não, ela tem histórias maravilhosas, Cris Veronese, e assim, todos os capítulos, na verdade, não é só ali um capítulo com história bonitinha, não, né? Tem muitos aprendizados por detrás de cada capítulo, é vida real cada capítulo, ali não tem nada inventado. Né? Eles têm passo a passo, o Igor também traz a questão do design sprint, né? A questão de validar ideias com sucesso, também muito interessante. O Igor foi um dos nossos convidados numa das aulas online, né? E fez parte aí desse processo. Temos também o Cauê Carvalho, que é educador financeiro e traz um pouco das questões, né, de separar o CPF do CNPJ, que muitas vezes tem empreendedor que mistura as contas, e fala também da importância da saúde financeira alinhada com a saúde mental e vice-versa. Então, todos os capítulos, gente, vai sendo amarrados um no outro e se conecta, porque nós somos integrais. Então, por meio liderança, por meio autoconhecimento, por meio projetos, inteligência artificial, financeiro, e aí entra o Lucas. O Lucas é um querido também, né, Amanda? É um parceiro aí que a vida profissional me deu, né? Mas é uma pessoa assim, extremamente fora da curva, não que os outros não sejam, porque são todos maravilhosos aqui, né? Mas Lucas vem aí também trazendo insights poderosíssimos sobre o cliente não é obrigado a comprar. Ué, Amanda, não é obrigado a comprar? Não é obrigado a comprar. É a gente que tem que realmente gerar o desejo no cliente para ele querer comprar. E ele traz técnicas poderosíssimas aí. Eu já tive a oportunidade de dar cursos, palestras para o Lucas, gravei podcasts com ele, né? Ele esteve no meu podcast, o EncantaCast, e assim, vale a pena. Tá? Vale a pena, é uma pessoa que está em ascensão, principalmente nas mídias sociais atualmente, aí com mais de 250 mil seguidores, não são comprados, e não é só número, que é o mais importante hoje em dia, né? E a Lu Cooper, Lu Cooper também maravilhosa, com uma história de vida e lições profissionais fantásticas, fala muito sobre a importância de contratar fãs para transformar clientes em fãs. Então, também tem muita conexão com o meu tema, do que a gente gosta, né? Nós temos muita sinergia e ela fala muito dessa questão, a Lu traz muito dessa questão do olhar atento do empreendedor, do líder para a equipe, né? Dessa Exato, questão cuidado, né? O cuidado com a equipe. E ela sempre no Mastermind falava para a gente nos nossos encontros que o nosso diferencial é esse cuidado com a pessoa. Né? O quanto isso conecta, né? O quanto isso engaja o seu colaborador dentro da sua empresa.
nós que estamos em treinamento e desenvolvimento direto, estamos em empresas direto, a gente escuta muito sobre alta rotatividade, absenteísmo, né, afastamento, e aí o olhar atento, a escuta ativa, Faz a, toda a diferença, né? a preocupação, né, desse colaborador, quem ele é, né? Você já perguntou como você, para o seu colaborador, como ele está hoje? Então, esse capítulo da Lu é muito interessante. E assim, e tem o passo a passo, tá, gente? Todos os capítulos têm o passo a passo. Então, você vai sair com uma receita de bolo, tá? Exato. Não é fórmula mágica, né? Tem que executar, mas com certeza você vai se identificar muito com os passo a passo, com os passos a passo. Nossa, que palavra difícil! Vai se identificar muito com as receitas de bolo, vamos deixar mais fácil, como a Dani trouxe, tá? E se você colocar em prática, com certeza você vai colher muitos resultados. Mas continuando, tem Magali Amorim também, que foi a nossa publisher aqui, né? Ela é a nossa editora, ela é dona da Camaleô das Letras, que é quem lançou o livro. Magali tem mais de 25 livros lançados, muitos livros aí com a editora Gente, tem muita experiência nessa área, e ela traz um capítulo sobre comunicação, né? Que ela fala que a comunicação é ponte, né? É relacionamento e é o maior investimento que alguém pode fazer dentro de um negócio. Também capítulo cheio de aprendizados aí, muito rico, informações valiosas. Depois vem Patrícia Rodrigues, que é da área de estética, de autocuidado, e ela fala muito sobre isso também no capítulo dela, né, da gente cuidar do interior para poder refletir no exterior, que é realmente a pura verdade, né, não adianta nada, ela cuida dessa parte de harmonização facial, né, e daí imagina, a pessoa vai lá e investe uma grana em fazer uma harmonização facial, mas por dentro ela tá morta, ela tá assim, né, realmente sem propósito nenhum, sem energia alguma, não adianta de nada. A energia chega na frente, eu sempre falo, né? Não adianta a pessoa estar por fora. Ditado antigo, né, Dani? Acho que nossas avós falavam. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Quantas pessoas não estão nesse estágio atualmente, infelizmente, né? Então a Paty traz uma visão aí sobre olhar para dentro, para isso, né, externalizar. Depois tem o Rodrigo Santos, que é da área também de terapias alternativas, treinador de goleiros, e ele fez uma transição de carreira, na verdade agora uma junção dessas duas carreiras, né, e traz muito esse olhar para a parte mental, do cuidado, né, da mente, da nossa mente que tenta nos sabotar o tempo inteiro, e a gente saber lidar com essa autossabotagem, né, e vencer. Então, assim, são 12 capítulos maravilhosos, um conectado ao outro de uma forma ou de outra, e que com certeza você vai tirar grandes aprendizados de cada um deles e colocar em prática, né? Realmente, que é o que vai fazer a diferença. Não adianta nada, né? Como qualquer livro, se a gente ler e não absorver e colocar em prática, não vai fazer diferença. Então, aqui você tem um manual repleto de insights poderosos, histórias de vida que vão te inspirar e fazer de você uma pessoa melhor ainda do que você já é. Perfeito. E aí, Dani? Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, estou muito apaixonada pelo nosso livro. É tão bom ver, a gente que trabalha com serviço, é tão bom ver um produto, né, pegar em algo, né, porque o serviço, ele é intangível. Abstrato, né? Entrega, além do que a gente fala ali na proposta. Mas o livro a gente pega na mão, vê o sonho aqui, né? O legado, e quantas gerações vão poder ler, né? Praticar, fazer a diferença na sua vida pessoal, profissional, nos seus negócios, nas suas conexões verdadeiras, né? Então, isso deixa a gente muito feliz. E nós recebemos aqui um parabéns da Cris Mendonça, que é uma querida aqui de Itupeva, que é a cidade onde eu resido. Ela é gestora e mantenedora do polo da Cruzeiro do Sul Virtual, aqui de Itupeva, também outro parceiro maravilhoso, sim, né, Amanda?
E a Cristina foi minha professora há muitos anos. Por isso que eu falo, gente, olha as conexões nascendo num ambiente de conhecimento. E o quanto esse livro, que tem 12 pessoas, vai conectar outras mais. É sobre isso, é sobre ser algo coletivo. E falando do Samuel Faixeta, que tem o proprietário do meu ateliê, como a Amanda citou, a dinâmica que nós fizemos foi de um quadro individual, do seu autoconhecimento, desse olhar para dentro da sua criança interior, né, onde você manifestou ali através da pintura, que acessa níveis do inconsciente, para um quadro coletivo, onde você, né, tem forças para continuar, onde você tem apoio. E nós temos a imagem do quadro, Amanda, acho que aí dá para ver melhor, que nós pintamos juntos com os autores dessa obra. E esse quadro está lá na cafeteria da Lu Cooper, no Café Borgô, aqui em Jundiaí. Então, assim, está muito especial esse livro. Nós vamos falar do lançamento em breve, do presencial, né? Não só em Jundiaí, mas em outras cidades, com noite de autógrafo. Vocês serão convidados, continuem nos acompanhando, acompanhe a minha rede da Amanda, aqui no LinkedIn e nas redes vizinhas, né? Mas quem está muito ansioso e quer já começar a ler agora, a gente tem o livro também digital, que você pode acessar o PDF ou o Kindle na Amazon. E nós vamos deixar o link para você acessar aqui no final da live, tá bom? Amanda, fala um pouquinho do presente especial. Exatamente, melhor de tudo, com preço de pré-lançamento único, não é papo de vendedora, tá? Eu sou da área comercial, mas eu detesto esse negócio, chance única, depois ela aparece mais 10 vezes essa chance única. Não, realmente é uma chance única que a gente está fazendo por um prazo determinado de uma semana. Então, começa hoje, dia 15 de janeiro, até vou deixar, porque fica gravado, né, Dani? É bom deixar claro. Começa hoje, 15 de janeiro, e vai até dia 22 de janeiro de 2026, tá? Você pode adquirir através desse link que a Dani está deixando aí da Amazon, o livro digital, em PDF ou para Kindle, por apenas mesmo, R$19,90. Para vocês conhecerem esse material riquíssimo, profundo e repleto aí de valores que vão realmente potencializar a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, oportunidade única de pré-lançamento, depois o livro vai para as livrarias, a gente vai fazer o lançamento aí em diversas capitais, aí ele já vai estar a R$ 69,90, que é o preço de venda dele mesmo no físico, e para Kindle é R$55 a precificação dele, tá? Então, aproveitem, presente aqui para vocês também, em primeira mão. Tem muita gente me perguntando, me chamando aqui no direct, no LinkedIn, no Instagram, como que eu faço para comprar, para adquirir. Então, já tem uma oportunidade aí ativa para vocês nesse momento. Mas também, claro, queremos receber vocês pessoalmente, poder dar um abraço em vocês, trocarmos informações, podermos aumentar as nossas conexões poderosas, né, Dani? Que é disso que o livro fala. Então, também fiquem atentos aí às nossas redes sociais, porque nós vamos compartilhar com vocês o calendário dos nossos lançamentos presenciais. E para quem quiser também, né, quem gosta mais de livro físico, eu sei que tem gente que gosta, eu particularmente sou mais do físico ainda, né? Apesar que quando, né, não tem ainda o físico, eu compro o digital sim, porque eu quero ter em primeira mão, né? Mas vamos adorar receber vocês, poder deixar um recado carinhoso no livro de cada um, poder abraçá-los, né? E trocar essa energia poderosa aí, né, de felicitação, de alegria, porque eu falo que quanto mais a gente se alegra pelo outro, mais coisas boas voltam para nós. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas não se alegram pelas conquistas dos outros, a grande maioria, né? Eu sou a pessoa que, nossa, eu vou vibrar pela conquista das pessoas, né? Que às vezes eu nem conheço a pessoa, mas eu tô lá vibrando pela conquista dela, porque eu acredito que o nosso objetivo aqui nesse plano terrestre é realmente fazer a diferença.
né? Nós estamos todos conectados. Olha lá, as conexões, mais uma vez, né? Vindo com força. E se a gente não se ajudar, realmente o mundo vai ficar cada vez pior, mais desafiador. E não é isso que a gente quer leveza, a gente quer conquistas, alegrias e conexões poderosas que nos enaltecem, né? Que nos fazem evoluir. É isso, Dani? Com certeza. Eu sou apaixonada por livro, então aqui atrás, ó, é uma prateleira de livros e eu adoro livro autografado. Quem me conhece, eu estou sempre no lançamento, prestigiando os amigos queridos, os autores que eu sigo, que eu tenho por admiração, então eu sempre faço isso, né? Parece que o livro autografado tem um valor tão, tão especial. E cheirinho de livro novo? Imagine o cheirinho do seu livro. Esse é o primeiro de muitos outros que eu vou escrever, porque eu adorei essa ideia. E Amandinha, para ficar registrado, meu sonho ainda é escrever um romance, que eu sou apaixonada por romance também. Quem sabe um dia. Vai sair. Vai tirar isso aí do seu radar, não. Opa! E para, né, fechar aqui com chave de ouro, eu vou deixar uma última pergunta aqui para vocês responderem. Quem está ao vivo, quem vai assistir gravado, a mesa que. Desculpa, se você pudesse escolher uma conexão para fortalecer em 2026, qual seria? Olha, gente, que forte! Escreva aqui. Quem seria essa pessoa? Vamos movimentar as redes sociais. Eu vou escrever agora isso aqui no chat para vocês e colocar na tela, enquanto a Amanda faz o encerramento, né? Então, que 2026 seja menos sobre quantidade de conexões e mais sobre qualidade de presença. E nunca se esqueça, né? A mesa que você se senta diz muito sobre os resultados que você vai ter. Em que mesas você tem se sentado? Será que você precisa mudar de mesa, né? Ou escolher, né, novas pessoas para trazer à sua mesa? Também tem tudo isso. Então, nunca se esqueçam, a sua rede, né, de relacionamento, de contatos faz toda a diferença para os seus resultados. Escolha bem, escolha melhor, e que tudo que nós falamos aqui possa ter feito a diferença no dia de hoje para vocês, que tenham surgido aí insights poderosos para alavancar o seu dia, o seu mês, e nós estamos aqui, né, realmente muito felizes de poder ter um instrumento para levar um pouquinho do nosso legado, das nossas ideias, e para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada mesmo. E, Dani, que mais aí? Só para a gente fechar, tem mais alguma pergunta? Algo que ficou aí para a gente responder? Temos sim, a Tereza colocou aqui. Estarei presente no lançamento para esse abraço e pegar o meu autógrafo. Legal. Muito obrigada, Tereza. Vai ser um prazer te receber, te conhecer, porque eu não conheço ainda, a gente só se conhece pelas mídias sociais. Então tem isso, né? Dos lançamentos presenciais também, essa questão da gente poder se conectar olho no olho, corpo a corpo, que faz toda a diferença hoje em dia para criar conexões valiosas e poderosas. Então, gente, comente aí qual é a sua conexão. Uma conexão, hein? Escolher também é uma decisão difícil. Coloque aqui nos nossos comentários e nos acompanhe. Um excelente ano para todos nós e que seja de conexões verdadeiras. Até breve. Grande beijo. Até mais.